Mas eu quero aqui também, depois de falar de todos esses símbolos, eu quero ficar com um apenas, e com um símbolo que talvez seja um dos mais maravilhosos de todas as histórias dos hebreus. Qual, pastor Giovanni? A rocha. Que rocha? A rocha que dava água no meio do deserto. Aleluia. A Bíblia diz que a água, irmã Maria Fernanda, vamos ler o texto inicial, 1 Coríntios 10:3. A Bíblia diz assim: todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam do quê? Da rocha espiritual, da pedra que os acompanhava. Isso aqui é realmente impressionante, meu amigo. No meio do deserto, missionário Paulo, aonde não tem água de maneira nenhuma, tinha uma rocha, e a Bíblia diz lá no capítulo 17 de Êxodo, que Moisés feriu a rocha, e quando ele feriu a rocha, água saiu da rocha. Que coisa surpreendente. Pense nisso, sabe? A gente pensa, para arrumar água, nós vamos ter que fazer um buraco bem profundo, não é? Vamos abrir um poço. Mas Moisés não abriu um poço. Moisés, Priscila, não foi buscar água em algum lugar, irmã Noêmia. Ele apenas pegou o cajado dele, a vara dele, tocou na rocha, e a rocha deu água. Isso não é surpreendente? Isso não é extraordinário, não é glorioso? Você está no meio do deserto, você está a ponto de morrer, você está com muita sede, você não tem o que fazer, e então Moisés fala com Deus, e Deus disse: sobe aqui, em cima dessa rocha, e fere ela, e ela dará água. Todos eles beberam, todos se saciaram, os animais beberam, aleluia! Uma rocha no meio do deserto. Mas lá no capítulo 20 de Números, a história se repete. Agora Moisés foi desobediente. Deus mandou ele falar com a rocha. Mas sabe o que ele fez, Henrique? Ele foi pressionado pelas circunstâncias e ele feriu a rocha 2 vezes. Ele errou, ele pecou, ele desobedeceu. A ordem era falar. Mas você acredita que assim ainda a rocha deu água de novo, irmão Jonatas? E a Bíblia diz que saiu água em abundância, e todos novamente se fartaram de tanto beber água. Oh, glória a Deus! Isso é maravilhoso. Deus dando água para eles, de uma rocha, no meio do deserto, e eles estavam bebendo, eles estavam se mantendo vivos, e aquilo havia providência para eles. Mas você quer ver isso ficar mais surpreendente ainda? Vamos voltar ao texto, no versículo 4. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam do quê? Da pedra espiritual que os, em alguma tradução fala que os acompanhavam. Isso aqui fica surpreendente, porque a rocha os acompanhavam. Meu Deus, eu não posso acreditar nisso. Você pode perguntar isso? A rocha tinha perna, pastor Giovanni? Eles iam andando e a rocha, ela ia andando atrás deles? Como é que funcionava? O que Paulo está querendo dizer? O que Paulo está querendo nos ensinar? Será que a rocha tinha perna, irmã Priscila? E Deus ia arrastando aquela rocha? Ou Moisés ia puxando aquela rocha? Não, é evidente que não era a mesma rocha o tempo todo, mas era o mesmo Cristo. Eu vou repetir, aleluia. Não era a mesma rocha, não era a rocha naquela mesma aparência, mas era a rocha na mesma essência. Porque Paulo, ele esclarece esse grande mistério, porque quando ele diz que todos bebiam da rocha espiritual que os acompanhavam, ele em seguida diz: e essa rocha era Cristo. Ah, Paulo, que susto!
Eu achei que a rocha andava atrás deles. Não, 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 não. Era Cristo no deserto. Paulo está falando sobre uma providência constante de Cristo no meio do deserto. Ainda que na primeira vez foi através de uma rocha, talvez a segunda vez foi através de uma cachoeira, ou de uma corredeira, ou então uma água que brotou da terra, mas o que Paulo está dizendo é que essa providência, essa rocha Danilo, ela estava com eles durante toda a caminhada. Você pode dizer glória a Deus por isso? Era sempre Cristo, minha irmã. Porque logo ali à frente, eles tinham outra água, talvez de uma represa, talvez, sei lá, numa fonte, na beira de uma cidade, em uma guerra que eles venceram, e foram tantas circunstâncias esses 40 anos, mas sempre era Cristo, a rocha acompanhava eles, Cristo acompanhava eles, Cristo de multiformas, estava como que na rocha, providenciando o que eles precisavam. Aleluia, isso é maravilhoso. Sabe, nós precisamos abrir os nossos olhos hoje e ver Cristo em todo o nosso deserto. Nós precisamos abrir os nossos olhos hoje e ver Cristo se movendo em todas as nossas necessidades. Nós precisamos tirar o homem de cena e colocar Cristo. Nós precisamos tirar o governo de cena e colocar Cristo. Nós precisamos tirar de cena os assistencialistas e colocar Cristo, porque tudo é Cristo. Não se engane, não deixe a sua alma se enganar. Quem te sustenta é Cristo. Era para tu estar morto já, mas olha você aqui. Aleluia, é Ele. Lá no Monte Horebe, quando Deus se manifestou a Moisés, numa sarça ardente, Deus o chamou para uma grande missão, não é? Ele iria representar Deus diante de Faraó. Ele disse: Moisés, desce agora, e você vai libertar o meu povo que é escravo no Egito, porque eu estou vendo as dores deles. Era uma grande tarefa, Carol. E Moisés estava muito preocupado, minha esposa, porque ele achava que que o povo não conhecia Deus, ele achava. Então ele disse: olha, quando o povo perguntar para mim, quem é que foi que me enviou? O que eu vou dizer a respeito do Senhor? E Deus disse a ele, cunhado: diga ao povo que o eu sou o que sou. Você vai dizer assim: o eu sou me enviou a vós. É maravilhoso isso, mas segundo os teólogos, a tradução do hebraico, ela não é bem assim. Vou te explicar. A palavra mais correta para essa tradução não é sou, mas serei, ou me tornarei. Então, a palavra de Deus a Moisés seria mais ou menos assim: eu serei o que serei. Pastor, você está complicando muito, calma. Ou eu serei tudo aquilo que me tornarei na sua caminhada. Você pode aplaudi-lo? Você pode aplaudi-lo porque ele se torna. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu me manifestarei em algumas vezes na forma de uma grande rocha, mas às vezes eu me manifestarei na forma de uma nuvem que cobre a sua cabeça. Às vezes, Melque, eu serei o pão que cai do céu a cada manhã, mas às vezes eu serei a muralha que impede os demônios de te atingirem. Às vezes eu serei o anjo, às vezes eu serei a providência, às vezes eu serei o livramento, às vezes eu serei a palavra que fala aos seus ouvidos. Mas entenda, eu lhe acompanharei em todo o seu deserto. Eu serei o que serei. Aleluia.
estou sentindo uma graça de Deus. As palavras de Paulo são maravilhosas. Vamos voltar ao versículo 4, Li? Eu vou ler aqui para vocês, ó. Pois bebiam da rocha. Já viu beber rocha? Pois bebiam da rocha espiritual que os seguia, que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Paulo está falando de uma provisão constante. Paulo está falando de uma assistência permanente em toda a caminhada. Amém? Mas Paulo não está falando de qualquer coisa, ele está falando de Cristo, o próprio Cristo andando conosco, o próprio Cristo andando, caminhando conosco, é o próprio Cristo na caminhada, é o próprio Cristo nos ajudando, é o próprio Cristo nos levantando, é o próprio Jesus nos encorajando, é o próprio Cristo nos defendendo, é o próprio Cristo conosco na caminhada, a rocha conosco. E a boa notícia talvez esteja agora em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Diz assim o escritor sagrado, olha só: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje. Jesus Cristo é o mesmo no Egito, na nossa geração e na nossa posterioridade. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Ele está dizendo, como ele agiu ontem, ele continua agindo hoje. Por favor, não subestime o poder do meu Cristo. Não subestime o que Jesus pode fazer. Ele continua agindo da mesma maneira, meu amigo. Aleluia. Ele continua curando. E o Espírito Santo coloca no meu coração que enquanto eu prego, Ele está curando alguém aqui. E na live, você na live receba a cura. Então você pode confiar que Jesus, que jorrou água no deserto, é o Jesus que vai jorrar água na sua vida. Foi o que Ele prometeu aos discípulos. Mateus capítulo 28, versículo 18. Disse o Senhor: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O nosso Cristo é poderoso, amém? Disse Ele: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Como é que a gente faz discípulos? Batizando-os. É assim que nós vamos fazer aqui. Vamos ter o batismo, igual na igreja primitiva. A igreja primitiva pregava a cruz de Cristo, pregava o arrependimento, e todos que criam eram batizados. Ah não, mas nós precisamos ensinar para ver se ele merece o batismo. Ninguém merece o batismo, isso é a graça de Deus. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E disse Jesus: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Aleluia. Ele está dizendo, Marcelo: eu vou toda a caminhada com você, cara. Eu vou até o fim com você, Marcelo. Tamires, eu vou contigo. Aquele que te tirou do Egito não vai te abandonar no deserto. Aquele que te tirou do mundo, Jonathan, não vai te abandonar nesse tempo. Ele vai com você, irmã Lana. Ele vai conosco até o fim.